Bom, mas disse eu que ia avançar, ou ia em proposições, né? Então, quais são as proposições? Vejam que tudo isso de que estou lhes falando é fruto de reflexões que vêm acontecendo aí ao longo do tempo e aí, portanto, as ideias vão amadurecendo ao longo do tempo. Por isso eu brincava também antes de começarmos com o professor Siddhartha, dizendo, vamos ver se ainda pensa a mesma coisa que há 10 anos atrás. E ainda bem que não, né? Já dizia o Raul Seixas que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo, né? Muito bem, mas vamos à proposição. Penso que essa releitura da ideia de boa administração a partir da perspectiva da função e não do sujeito, ela vai nos exigir internalizar como reais, ao invés de negar, dificuldades inerentes ao processo de escolha pública que são comuns. Aliás, eu destaquei a escolha pública porque estamos falando de boa administração, mas essas dificuldades não são exclusivas da escolha pública. Essas são dificuldades que se põem na formulação de escolhas na vida pessoal, na vida empresarial e na vida da administração, né? Por que eu estou dizendo que é preciso internalizar como reais? Porque é preciso entender, quer dizer, política pública é uma estratégia definida para o desenvolvimento de ação estatal para o alcance de um determinado resultado. E na formulação da estratégia, nós precisamos reconhecer as dificuldades. Olha, isto para mim é uma dificuldade. Estou pensando, eu gosto muito de ler sobre a história da Rússia, né? Tem um encantamento. Tudo que for Romanov, me mandem. Se vocês acharem alguma coisa no YouTube e tal, podem me mandar, que eu adoro ler essas coisas todas. Muito bem. E aí, é lógico, na história da Rússia, na narrativa da história da Rússia, temos lá na invasão napoleônica, né? Invadiu. E o que ele esqueceu? Logo Napoleão, que era o estrategista, né? Ele esqueceu do inverno. Ou não tinha noção do rigor do inverno, né? E também esqueceu do espírito do russo, que disse, olha, eu largo Moscou, taco fogo no que tem, porque aí eu vou deixar os franceses sem nada, né? Quem podia contar com isso, né? Então, a estratégia de Napoleão, naquele momento, não contou com isso e o resultado foi negativo. Então, para montar uma boa estratégia, portanto, para construir uma boa política pública, é preciso reconhecer as dificuldades, internalizar como reais e não trabalhar no mundo do ideal. A administração é assim, quando todos os dias nas repartições públicas a gente está vendo que não é, né? Bom, e de que dificuldades nós estamos falando? A que dificuldades eu estou me referindo? Uma primeira dificuldade, um primeiro elemento que a gente precisa efetivamente internalizar é o seguinte: políticas públicas são orientadas a públicos específicos. Políticas públicas são regidas pela ideia, diriam os americanos, de targeting, né? A quem eu quero alcançar, quem é o meu público-alvo. Toda política pública tem esta característica, ela é orientada a um público específico. E se ela é orientada a um público específico, toda política pública compreenderá trade-off. Alguém vai ser incluído e alguém vai ser excluído. A toda inclusão corresponde uma exclusão. Isto é da natureza das coisas. E vivenciamos isso muito intensamente recentemente, com os episódios da pandemia. Olha, prioridades. Idoso, quem tem comorbidade, esses foram incluídos. Nós ficamos excluídos, né? Então isto é inerente. Toda política pública compreenderá trade-off. Isso é importante a gente ter por claro. Mas aqui nesse universo, esse universo ficou excluído. Sim, porque toda política pública compreenderá um trade-off. O problema não é haver a exclusão, o problema é saber qual é a justificativa da exclusão. Segunda dificuldade: toda política pública é formulada sobre duplo risco de vieses e de ruídos. Viés é horrível. Precisamos lutar contra o viés. Viés é um desvirtuamento. Eu agora tenho me dedicado também a reflexões sobre inteligência artificial. Aí vem isso. Precisamos construir um mecanismo de inteligência artificial sem viés. Isso não existe, amigos. Não existirá. Por quê? Porque o viés é inerente à condição humana, né? Todos nós somos enviesados. Então, zero viés
jamais existirá. Vamos entender quais são, vamos combater os que são constitucionalmente inadmissíveis, vamos tentar diminuir os reflexos, vamos dar transparência para que as pessoas que são vítimas dos vieses possam reagir. Vamos fazer um monte de coisa. Mas dizer que nós vamos construir um mecanismo de inteligência artificial sem viés é impossível. Dizer que uma política pública não terá viés é impossível. Porque a política pública, ela é construída pelos técnicos, mas em algum momento ela sofre a influência política, que é em si um viés inerente ao Estado democrático. Mas é. Então, toda política pública terá vieses. Na sua formação, quando você concebe o plano, né, a estratégia, na coleta ou interpretação das evidências, né? Olha, os dados que eu usei para construir a política pública foram esses e aqueles, e os dados podem estar enviesados. Na valoração do trade-off, que é inerente à política pública. Esse trade-off aqui não tem uma repercussão tão grande, né? Eu, na minha perspectiva enviesada, posso pensar assim, outra pessoa pensará diferente, né? Muito bem. Então, toda política pública será suscetível a vieses e será suscetível também a ruídos. E aqui estou me referindo à obra mais nova do Kahneman, Sibony e Sunstein, uma obra que saiu esse ano, o que eles chamam de ruídos. É um fenômeno ainda mais comum e menos perceptível, que é a variabilidade na aplicação dos conceitos técnicos, né? É uma variabilidade que é inerente, né? E um dos exemplos que eles dão, que é muito próximo à nossa realidade, é, por exemplo, imposição de pena em processos penais em casos semelhantes. Pegue 3 juízes, entregue o mesmo processo, dificilmente você vai conseguir a mesma pena. Que absurdo! Ruído, percepções, né, diferentes da realidade que levam a essa variabilidade. Então, toda política pública está sujeita a este risco. Não é possível construí-las sem esses dois fenômenos. É preciso combatê-los, mas não é possível construí-las sem esses dois fenômenos. Terceiro elemento que a gente precisa internalizar é o seguinte: política pública deve estar permanentemente aberta à modificação. Mudou essa política pública, estava errada. Não, isso é um equívoco, né? Políticas públicas são sujeitas a uma dinâmica, devem ser, para que elas guardem a aderência para com a realidade da vida, elas devem estar sujeitas a uma variabilidade, a uma permanente modificação, né? E até porque as políticas públicas podem ser formuladas, isso frequentemente acontece, sob cenários de incerteza. E a incerteza pode vir da complexidade do quadro que se está enfrentando ou do ineditismo do problema, né? Então, pensem bem, como vamos regular, se é que vamos regular inteligência artificial? Essa é uma hipótese que reúne complexidade e ineditismo. É profundamente complexo e nós ainda não experimentamos esse tipo de regulação, né? Como vamos regular as providências de combate à pandemia, né? Aí tínhamos também complexidade e ineditismo. Então, frequentemente, as políticas públicas serão formuladas a partir deste cenário de incerteza. E se é assim, a sua resposta é uma resposta necessariamente provisória, que deve estar sujeita à modificação, e a modificação aí não é a confissão do erro. É o erro grosseiro do administrador, como por vezes as estruturas de controle gostam de dizer. Não, né? Olha, decidimos com as informações, essa foi a melhor decisão possível dentro do quadro de informações que tínhamos. Agora mudou, nós vamos mudar a estratégia, né? E segunda razão pela qual as políticas públicas estão sempre sujeitas a essa modificação é que políticas públicas estão sujeitas e geram externalidades positivas ou negativas. Comecei a desenvolver esta política pública, que eu pretendia alcançar este resultado. Olha, ela está gerando uma outra consequência que eu não antevira, que eu não percebera. Poxa, e essa consequência é ótima. Que bom, essa política pública é duplamente exitosa, porque ela gera aquilo que ela se propunha e ela gerou um bônus, né? Ou então, não, esta política pública que a gente está desenvolvendo gera uma externalidade negativa, né? Outro dia enfrentava eu
num curso que estou fazendo sobre evidências, políticas públicas e coisas do gênero, um problema que envolvia uma cidade cuja energia era basicamente impulsionada por uma usina de carvão e que tinha uma fábrica de produção de painéis de energia solar. E aí a discussão era saber se era pertinente e era adequado estabelecer-se um programa de subsídio para que a fábrica de energia solar produzisse mais energia solar e, portanto, a gente tivesse menos poluição. Ok, menos poluição vai gerar uma externalidade negativa, porque a indústria de carvão vai perder o movimento econômico, os empregos, etc, etc. Então, toda política pública gera externalidade positiva e negativa, e por isso ela está sujeita à dinâmica, e não há erro nisso. A dinâmica não deve gerar um juízo de reprovação, né? É claro que, e aí estou me encaminhando para a conclusão, deslocar o foco da pessoa da administração, do sujeito à administração para a função, implica, de outro lado, em incrementar significativamente o ônus argumentativo. Então, a chave da boa administração, agora, não será a presença da administração, né? A chave de identificação da boa administração virá do adequado exercício do ônus argumentativo. Bom, Vinícius, mas o que é isso? O que é adequado exercício do ônus argumentativo? Já alinho aqui alguns atributos que permitiriam afirmar que houve o adequado exercício do ônus argumentativo.